Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Redata Podcast. Eu sou Danilo Lucas e hoje vamos explorar um tema fascinante e essencial para a preservação da nossa história e cultura: a museologia no Brasil. E para isso temos uma convidada mais que especial. Ela se chama Neiva Otero, jornalista, produtora e gestora cultural, que atua desenvolvendo projetos e apoiando muitas instituições culturais. Seja bem-vinda, Neiva. Obrigada, Danilo e equipe Redata. Bom dia para todos e todas. E para começar aqui nosso papo, Neiva, vamos contextualizar, né? O que é a museologia e qual é o papel dela no nosso país? Bom, a museologia é a área do conhecimento que estuda a relação do homem com objetos relevantes para ele, e essa relação ocorre dentro de um espaço específico que é o museu. Os museus, não só no Brasil, como em todo o mundo, eles desempenharam diversos papéis ao longo do tempo. Nos séculos 18 e 19, por exemplo, eles foram usados para reforçar narrativas de poder, narrativas nacionalistas. Já a partir de meados do século XX, se iniciou um forte movimento de reflexão sobre o papel dos museus, colocando-os a serviço da sociedade. Em 2022, o Conselho Internacional de Museus, que é um órgão da Unesco, publicou uma nova definição que pontua que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e a serviço da sociedade. Essa instituição, ela pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Ela deve ser aberta ao público, ser acessível, ser inclusiva e deve fomentar a diversidade e a sustentabilidade. Sempre contando com a participação da comunidade, os museus devem partilhar o conhecimento e proporcionar experiências que eduquem e promovam a reflexão. E quantos museus nós temos aqui no Brasil e como eles estão distribuídos, né? O Instituto Brasileiro de Museus, que é um órgão do Ministério da Cultura, ele mapeou cerca de 4.000 museus no país. A maioria se localiza nas regiões Sul e Sudeste. São Paulo é o estado com maior número de museus. São quase 700 instituições museais. Já Roraima é o que tem menos museus. São cerca de 5 instituições mapeadas. Um pouco mais da metade desse total de museus, desses 4.000 instituições, são museus públicos, com predominância de instituições municipais e de caráter histórico. E Neiva, me diz como que surgiu e como começou esse interesse pela museologia? Foi um sonho desde sempre ou foi algo que aconteceu no meio do caminho? Como você acabou nesse trajeto? Olha, eu sempre fui fã de museu, sempre visitava os museus. Quando eu viajo, eu gosto de ir em museus, e agora trabalhar com e para museus é algo mais recente, coisa de 2 anos. Por muito tempo eu trabalhei como executiva de multinacionais nas áreas de marca e marketing. Em 2019, eu senti a necessidade de ter uma nova trajetória profissional, um novo rumo, e a área de cultura sempre me atraiu. Então, eu comecei a fazer uma transição nesse sentido, frequentando cursos, agregando novas camadas de conhecimento, desenvolvendo projetos de memória, e nessa caminhada, eu chegar até o museu foi muito natural. Agora vamos falar sobre os desafios, né? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos museus no Brasil atualmente? Olha, eu acho que dá para destacar 3 desafios principais. Os museus ainda lidam com efeitos provocados pela pandemia. Por um lado, um público que se acostumou com o digital e espera que os museus ofereçam maior interatividade virtual. Por outro lado, um público que está cansado de tela e prefere programa ao ar livre do que ir a um museu, por exemplo. Outro desafio é sensibilizar, envolver e atrair o público. Mas aí não tem uma forma única, porque vai depender do perfil do museu e do contexto em que ele está.
Mas existem alguns fatores que podem ser destacados, como, por exemplo, possibilitar que a comunidade do entorno participe ativamente da curadoria ou dos projetos expositivos. Um desafio também é trabalhar e dar vozes a atores que sofreram apagamento por conta de narrativas hegemônicas de poder. Ou seja, o museu deve ser decolonial, para usar um termo atual. Ele deve trazer as velhas histórias sob uma nova perspectiva, sob novos olhares. Como que a gente pode incentivar os brasileiros a frequentarem mais museus e espaços de cultura? Então, no final do ano passado, o Grupo Consumoteca apresentou um estudo sobre museus e seus públicos. Nesse estudo, eles delinearam 4 perfis de público: o desinteressado, o escapista, o tradicional e o topa-tudo. Então, para cada público tem uma característica, né, para se desafiar, né? O desinteressado, por exemplo, ele gostaria que os museus fossem mais imersivos, mais digitais e um local onde se aprende por meio do entretenimento. Já o escapista, ele busca experiências sensoriais e sem fronteiras, capaz de se desestressar com uma ida ao parque, por exemplo. Então, para um museu, ele vai ter que trabalhar um pouco esse perfil para poder estimular a vinda desse público. Já o tradicional é o público acostumado a ir a museu com frequência e não se sente muito atraída, por exemplo, por essas exposições imersivas e instagramáveis. Ele gosta, vamos dizer assim, de um modelo mais clássico de museu. Já o perfil topa-tudo é um público que consome várias expressões de arte e espera que o museu esteja conectado à programação cultural que ele imagina desfrutar na cidade. Ele vai a um museu, ele toma um café depois, ou ele come, ou ele janta, ou ele almoça. É mais ou menos isso. E você acha que as redes sociais e a tecnologia elas podem ajudar nesse processo de incentivo? Eu imagino que sim. Por exemplo, o Museu do Prado, ele faz uma transmissão ao vivo todas as manhãs pelo Instagram. Ele escolhe um tema específico, ou relacionado ao seu acervo, ou a uma exposição, né, que está acontecendo. Mas pelo lado do visitante, vamos dizer assim, do frequentador, o público também cria suas narrativas, né? Se antes o visitante era um espectador apenas, hoje ele tem um papel, vamos dizer, mais de protagonista. Ele se coloca junto do museu, né? E isso traz uma outra realidade para os museus e um outro tipo de interação, né, com o mundo digital. Ou seja, o público usa a experiência de sua visita para criar narrativas pessoais deles, em que as obras que estão lá expostas passam a ser uma parte dessa história desse visitante. E agora a gente está chegando ao final desse episódio do Redata Podcast, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem. O que você diria para quem nunca visitou um museu? Bom, eu acho que hoje existem muitas tipologias de museu, né, que operam os mais diferentes temas. Então, eu diria para essa pessoa que nunca foi ao museu que ela escolhesse, em primeiro lugar, que ela escolhesse um tema que lhe agradasse, um tema e um museu que trabalhasse esse tema. Então, eu acho que partindo desse princípio, ela vai curtir mais a visita que ela for fazer ao museu. E também eu acho que precisaria quebrar um pouco o preconceito que as pessoas têm de que museu é um lugar meio ultrapassado, meio paradão no tempo. Então, ir desarmado, né, se desarmar de uma opinião previamente estabelecida e, de repente, se deixar levar. De repente, o resultado pode ser surpreendente. Maravilhoso, muito obrigado, Neiva, por essa conversa e por compartilhar tanto conhecimento sobre esse tema de muita importância e que às vezes a gente não dá o devido valor. E a você que nos ouve, obrigado por acompanhar mais esse episódio do Redata Podcast. Segue a gente nas redes sociais no @redatainfo e compartilha esse episódio com amigos e familiares que se interessam por museologia. Até a próxima!